Caruaru, isso no mês passado. O consumidor teve de desembolsar um pouco mais para poder levar os produtos para casa. Pois é, o Procon Caruaru fez o levantamento, e constatou que o vilão da vez foi a cebola, que aumentou cerca de 30%. E agora a gente conversa com a gerente jurídica do Procon Caruaru, Cíntia Nunes, para saber um pouquinho melhor sobre esse levantamento. Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. A gente queria já saber, quais foram os outros itens que apareceram aí nessa lista que tiveram um reajuste considerável. Bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. A gente teve aí, mês passado teve uma pequena redução, de um pouco menos que 1%, aí agora a gente já voltou a ter reajuste. Esse mês encontramos um aumento, no quilo da cebola, que subiu em média de 30% do mês passado para cá, comparando sempre com a pesquisa do mês de outubro, seguido aí pelo óleo de soja e pelo quilo do frango, que mais uma vez apresentou reajuste. A gente vê que o quilo do frango inteiro, ele sempre aparece nos itens que apresentam um reajuste maior quando a gente compara com os dos meses anteriores. Então a gente vê aí esses 3 itens que apresentaram em aumento e, dentre outros, que apresentaram um reajuste um pouco menor, um índice menor de reajuste, mas que, de certa forma, trouxeram, infelizmente, trouxeram mais uma vez uma alteração a mais, para mais do valor total da cesta básica, em que trouxe um impacto, que vem trazendo um impacto cada vez maior em referência ao salário mínimo do trabalhador. Cíntia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa pesquisa, quantos estabelecimentos foram visitados, se houve uma discrepância de valor também entre um e outro. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 30 de novembro, a gente sempre faz no fim do mês, o número de estabelecimentos visitados foram 13 estabelecimentos, se eu não me engano, só vou conferir, foram 13 estabelecimentos situados em 11 bairros de Caruaru. Então a gente faz essa pesquisa com 27 itens que estão presentes na cesta básica, que são comuns, a gente identifica que são comuns a manutenção de uma família de até 4 pessoas, a gente considera esse o número. E essa pesquisa, ela também não só traz esse número, esse valor, esse valor para que o consumidor possa pesquisar, mas ele mostra também a diferença de valores de um estabelecimento para outro. O que a gente percebe é que entre um estabelecimento para outro, esse mês na pesquisa identificou que há uma diferença de um mesmo produto de um estabelecimento para outro apresenta uma diferença de quase 300%. Então, se o consumidor não pesquisar, ele vai acabar desembolsando um valor maior aí nas suas compras. Então, é muito importante pesquisar. Essa pesquisa traz, além dos valores, que a gente, inclusive, disponibiliza para o consumidor, indica qual foi o estabelecimento, que aquele produto foi encontrado, qual é o valor menor, qual é o valor maior, mas ele também traz para o consumidor a importância de se pesquisar. O consumidor tem que pesquisar, porque aí a gente vê essa diferença de valor, e obviamente, como não há tabelamento de preços no Brasil, então há a livre concorrência, a livre estipulação de preço pelo empresário, pelo fornecedor. Então, ele aplica o preço, o consumidor tem que pesquisar para que, adquirindo os produtos naquele estabelecimento que oferta um preço menor, então, de uma certa forma, força que o fornecedor que está oferecendo um preço maior reduza seu valor. Então, a gente vê aí a importância da pesquisa, dessa pesquisa que o Procon faz mensalmente, não só para mostrar os preços, para evidenciar os preços que são trazidos para o consumidor final, como também para demonstrar a importância de se pesquisar, o consumidor anotar tudo certinho o que é que vai comprar, já sair certo o que vai comprar e fazer essa pesquisa, ter um tempinho aí, se puder, fazer uma pesquisa para economizar, que é hoje a palavra de ordem hoje em dia é pesquisar para economizar.
Pois é, Cíntia, você falou aí da pesquisa, a gente sabe que muita dona de casa, muito consumidor está sempre atento a isso, né? Antes de finalizar a compra, passa num supermercado, passa em outro, passa numa loja, passa em outra, faz aquela análise mesmo de onde está mais barato. Às vezes até compra uma parte no canto, uma parte em outra. Os consumidores que analisarem e verem que tem uma discrepância muito grande e talvez tenha a suspeita do lojista estar usando de má fé esse momento para cobrar mais caro de um produto ou de outro, ele pode levar isso ao PROCON? A gente pode trazer, né, qualquer dúvida, o consumidor pode trazer ao PROCON sem sombra de dúvidas. Porém, a questão pela tua narrativa, seria uma evidência de abusividade no preço. No primeiro momento, a gente não identifica abusividade no preço, obviamente cada caso é um caso, tendo em vista que a abusividade no preço ela é identificada a partir do momento que ele se utiliza de uma situação de extrema relevância, por exemplo, só aquele fornecedor tem aquele produto e ele está se utilizando de não ter concorrente para aquele produto para elevar o preço. A gente vê, é muito comum a gente ver quando a gente identifica, por exemplo, no preço do combustível, quando há aqueles boatos de greve de caminhoneiro, então os fornecedores eles se aproveitam desse alarde da população para aumentar os seus preços sem justificar, não conseguem. Então a gente faz uma apuração, se dirige ao estabelecimento para que seja justificado aquele preço. Há a livre concorrência, há a livre estipulação de preços, porém, havendo um reajuste de forma bastante onerosa e não justificável pelo fornecedor, aí sim a gente identifica como um preço, como abusividade, como aplicação de preço abusivo. Isso é comum acontecer em situações em que o fornecedor ele identifica que não há concorrente ou que vai faltar aquele produto. Então, sendo identificado qualquer fator nesse sentido, o consumidor traz para o PROCON para que a gente identifique, para que a gente vai solicitar que seja justificado aquele preço. E se ele não conseguir justificar, obviamente aquele fornecedor, seja um mercado, seja um posto de combustível, seja um distribuidor de água, de gás, não conseguindo demonstrar que houve a necessidade daquele reajuste, é identificada aí sim, é identificada a abusividade do preço e o fornecedor é autuado. Muito bem, Cíntia Nunes, gerente jurídica do PROCON Caruaru, participando aqui com a gente do Jornal da Cidade, explicando sobre essa pesquisa da cesta básica de Caruaru, que ficou um pouco mais caro aqui, né? Ficou um pouco mais cara aqui na cidade de Caruaru. Portanto, Cíntia, muito obrigado pela participação e um ótimo dia para você. Eu que agradeço, e o consumidor, se quiser ter acesso, o consumidor, a rádio, aí fica à disposição da população a pesquisa, né? A gente disponibiliza, só solicitar pelo WhatsApp, que é o 983845909, e qualquer dúvida estamos à disposição. Eu que agradeço aí por trazer essa informação para os consumidores, para a população em geral. Obrigada. Perfeito. Então, tá aí, minha gente. Fique atento também, né, na hora de fazer suas compras.